Muito bem, continuando a nossa aula. Então, agora vamos falar um pouco mais sobre esse Golden Mean Data, que são os dados de ouro do fabricante, né, que serve como base para a alimentação dos sistemas de planejamento. Então, apesar dos documentos de orientação abrangentes, a variação de habilidade do físico produziu variações drásticas na precisão das distribuições de doses calculadas entre as instituições, que têm a mesma tecnologia de acelerador linear. Com a moderna tecnologia de aceleradores lineares, houve aumento da discussão de uso de um conjunto de dados de radiação padronizado, especificado pelo fornecedor do comissionamento. O conjunto de dados padronizados para um fornecedor específico, como a Varia, é conhecido como dados de ouro do feixe, GBD, Golden Mean Data, né? O objetivo do Golden Mean Data é minimizar a variação de comissionamento do TPS e ainda exigiria uma verificação local para garantir a correspondência dos dados de entrega de dose. Então não basta ter o Golden Mean Data, né? Você recebe o acelerador, faz seu comissionamento, compara os seus resultados com o Golden Mean Data para ver se tem alguma variação, e isso acontece na implementação. Quando você insere os dados, o próprio sistema de planejamento já faz essa comparação com o Golden Mean Data para não dar nada de errado. Sobre os detectores, então, a gente tem que esses detectores eles devem converter, né, a radiação em sinal elétrico. Esse sinal elétrico ele é mostrado no display do eletrômetro. A maioria das vezes a gente vai usar a câmara de ionização, que é o nosso dosímetro de referência, que deve ser calibrado num laboratório credenciado para esse objetivo. E quando ele é calibrado nessas condições, então é fornecido a você o chamado fator de calibração, que converte a carga elétrica em nanocoulomb para a dose em 3. Então, nos detectores a gás, o meio sensível é um gás. A câmara de ionização, o próprio ar funciona como um gás. Muitos tipos de gases podem ser usados, sendo mais comum o próprio ar. Os três tipos principais de câmara de ionização: detector proporcional e gás vermelho. A interação partícula barra fóton com gás libera pares de íons no interior do detector. Claro, a radiação ionizante vai interagir com o átomo e aí vai arrancar um elétron, você vai ter um elétron e um íon positivo. É isso que acontece. Princípio de funcionamento: medição da ionização gerada por meio de aplicação de uma diferença de potencial. Depois que você aplica a chamada diferença de potencial, você provoca a migração das cargas para os eletrodos. E aí no final isso vai te gerar uma carga elétrica. Com essa carga elétrica, você aplicando o fator de calibração, você consegue converter carga elétrica em dose. Dos pares de íons produzidos, então a gente tem que existe uma relação direta do número de íons e a energia depositada. E aí a gente tem o chamado W, que é o valor da energia média para a formação de pares de íons no gás. Esse W ele depende do gás do detector, do tipo de radiação incidente, né? Conhecendo esse valor de W, que é a energia média necessária para formar o par de íons, é possível estimar a energia depositada no detector a partir da coleta dos íons, né? Fazendo a relação N, onde N é o número médio de pares formados, é igual a energia sobre número de pares de íon formados. A razão entre a energia, então, e essa energia média para a formação de pares de íons. Então aqui a gente tem alguns valores dessa função, né, dessa função energia média para formar pares de íons nos diferentes gases. Como a gente pode destacar aqui, o gás mais comum que é usado é o ar, né?
e o W dele é 33.8, então é preciso, por exemplo, é preciso a energia de 33.85 electrovolts para formar um par de íon no gás representado pelo ar, né? Basicamente é isso. Então a gente tem o esquema geral ilustrativo, que a gente tem a radiação ionizante. Essa radiação ionizante vai interagir com o meio, provocando transferida energia, certo? E ejetando os elétrons e provocando os íons positivos, né? E aí a gente tem o ânodo e o cátodo. Quando você aplica uma diferença de potencial, você provoca a migração desses íons, né, para os eletrodos, e no final você vai ter a carga elétrica. Isso eu já tinha falado anteriormente. Aqui a gente tem um gráfico das regiões, né, na diferença de potencial versus amplitude de pulso. Então a gente tem uma região de não saturação. Aqui a gente tem saturação iônica, aqui é a região de operação das câmaras de ionização. Aqui a gente tem uma região proporcional. Aqui a gente tem uma região proporcional limitada. E aqui a gente tem a região de operação dos detectores Geiger, né? Bom, então, região de saturação iônica. A partir de um determinado valor de tensão, todos os elétrons são coletados, portanto, o aumento da voltagem não é mais acompanhado por um aumento de corrente ou amplitude de pulso. Nessa região há um patamar e é nela que funcionam as nossas câmaras de ionização. A resposta obtida no sistema é proporcional ao número de pares de íons produzidos. Isso a gente já tinha visto. Portanto, a sua energia, como pode ser observada, pela diferença das curvas. O sinal medido pelas câmaras de ionização normalmente é muito pequeno, então às vezes é necessária uma amplificação antes da medida, que é o chamado pré-amplificador. A gente tem algumas especificações de câmara de ionização, como por exemplo a câmara de ionização CC13 da IBA. É essa câmara que é a mais usada, bom, pelo menos é o que eu conheço em termos de comissionamento, né? A câmara com esse volume. Aqui a gente tem algumas especificações. E se a gente tem a câmara de ionização semiflex da PTW, e aqui eu disponibilizo para vocês um site que vocês podem copiar e colar e analisar as chamadas brochuras, que são todas as câmaras de ionização que são usadas no serviço de radioterapia. O fabricante disponibiliza tudo: volume nominal, espessura de parede, sinal, voltagem de operação. Então, basicamente, lá tem o manual completo das câmaras de ionização da PTW, que é a fabricante que é a mais comum, né, de ser usada aí em dosimetria de radioterapia. Bom, então aqui a gente tem uma planta, né, uma câmara de ionização do tipo Dedal. Aqui a gente tem um eletrodo central. Aqui a gente tem o volume. Aqui que vão ser produzidos íons, e eles vão ser coletados pelo eletrodo central, né? Então ela consiste no eletrodo central e uma câmara cilíndrica, né, com uma montagem esférica ou cônica, né, e um eletrodo de guarda. Esse eletrodo de guarda é para evitar a radiação de fuga. Muito bem. Então aqui a gente tem mais ou menos como que é montado, né? Como que é montada essa câmara de ionização. Bom, e aqui a gente vai ver deixa eu voltar para lá.
Ela vai passar um vídeo, então no final dessa aula eu mostro o vídeo para vocês, ok? Então a gente vai agora fazer a análise através de vários gráficos que são importantíssimos na radioterapia, começando pelo gráfico de percentual de dose profunda. Tem algum problema aqui, mas a gente já vai resolver. Vamos lá, voltei com o meu ponteiro, é o que eu gosto. Então a nossa primeira curva é a chamada curva de PDP. Essa curva, é importante observar a curva de PDP, a energia que é utilizada. Tá? Então, para a energia de 6 mV, a gente tem aqui uma dose de entrada, né, que não é 100%, ou seja, o feixe de fótons ele tem essa característica. A dose de entrada, a dose de superfície não é 100%. Ele entra ali entre 45% e 70% na superfície, que vamos admitir que seja a pele, por exemplo, né? E aí vai aumentando. Quando chega na profundidade de 1,5, ele atinge o 100%, né? 100% da dose, né? Do que foi programado. Se foi programado, por exemplo, para entregar 1 Gray, quando chegar aqui no 100%, vai entregar 1 Gray na profundidade de 1,5, né, centímetros. E aí depois ele vai caindo vagarosamente, né? Aqui envolve muita questão do equilíbrio eletrônico, e aí aqui vai caindo vagarosamente pela atenuação da água, ou seja, aumenta a profundidade, aumenta a atenuação. Então é isso que a gente tem que reparar inicialmente, né? A gente tem uma profundidade de máximo, certo? A gente tem que a dose de entrada não é 100%, mas que lá no 1,5 é 100%, ok? E depois desse 100% vai caindo muito vagarosamente. E se a gente reparar, a curva de PDP ela tem uma dependência do tamanho de campo que é usado para a aquisição. Ou seja, vamos comparar as curvas que têm a maior diferença, aqui é a curva 40x40 e a curva 3x3. Bom, olhando essas duas curvas, a gente vê que o 3x3 está mais aqui embaixo, né? É como se ele tivesse menos intensidade, ok? Ao passo que o 40x40, a curva está bem aqui em cima, né? É como se tivesse a maior intensidade. Isso faz muito sentido, porque quando você tem um maior campo, e aí a gente está comparando 40x40 com 3x3, quando você tem um maior campo, você tem um maior espalhamento. Então, é normal que uma abertura de campo 40x40 tenha uma maior intensidade, né, que tenha uma maior proeminência do que a curva do campo da PDP para o campo 3x3, ok? Então, é claro que essa curva ela gera valores tabelados, e aqui a gente pode comparar a profundidade. A profundidade ela está indo em passos de 0,1 centímetro, né? Como você pode visualizar aqui. No campo 3x3, essa dose de entrada é 47,8. No campo 4x4, 48,3. No campo 30x30, olha só como é que já varia, tá? Essa dose de entrada ela vai para 68,5. Então ela tem uma variação de quase 20% só pela ação da abertura de campo. Por isso que quando você faz o comissionamento, você tem que fazer para todas as aberturas de campos que são especificadas pelo fabricante.
Quando você recebe o acelerador, você recebe também o manual, você recebe um treinamento também, né? E para alimentar o sistema de planejamento, você tem que fazer todas as medidas que são especificadas pelo fabricante. E aí, quando a gente chega ali na profundidade de 1,4, 1,3, né? A gente tem ali o chamado 100% da dose, não é? Carregou 2 grays, vai entregar lá no 100% que 2 grays. Bom, informações essenciais da curva de PDP, né? Da curva de PDP a gente pode extrair dela a dose de máximo, que é essa dose que chega os nossos 100%, né? É uma curva de atenuação, né? A profundidade, a atenuação a uma determinada profundidade de água, certo? Ela também nos fornece o fator de qualidade do feixe de fótons através da relação TPR-2010. O que é o TPR-2010? Bom, primeira coisa, vamos à sigla. A sigla TPR significa Tissue Phantom Rating, razão tecido Phantom, né? É uma relação matemática que compara o valor que você mediu a 20 ao valor que você mediu a 10. Isso é um valor muito particular e revela a energia do acelerador que está usando. Então, suponha que o fabricante te deu um acelerador, mas não especifica a energia desse acelerador. Você pode ir lá com a sua câmera de ionização, colocar na profundidade de 20, faz uma medida. Depois você pega essa câmera de ionização, coloca na profundidade de 10, faz a medida. E aí depois você faz a razão entre a medida realizada a 20 e a razão da medida. O denominador dessa razão vai ser a medida realizada a 10 centímetros de profundidade. Com essa relação você consegue descobrir a energia do seu acelerador linear. Bom, além disso, a curva de PDP também, ela vai ser dela, a gente vai fazer o baseline para o controle de qualidade mensal, porque você vai ter que medir não no mensal, porque no mensal você faz a questão dosimétrica, mas no anual você vai ter que traçar, você vai ter que pegar alguns pontos dessa curva, você vai ter que medir, você vai ter que verificar se esses pontos têm uma relação boa, um desvio pequeno com relação ao que foi medido da primeira vez, não é? Então você, no nosso caso, a gente mede a 5, a 10, a 15 e a 20 centímetros, para comparar com a curva do primeiro funcionamento. Gráficos de PDP ou tabelas são essenciais para o cálculo de unidade monitor na técnica SSD. Você quer um exemplo? Determinar a unidade monitor para uma energia de 6 MV para um campo 1010 para uma dose de 100 centigraus na profundidade de 10 centímetros. Então a gente tem que a PDP para o campo 1010 na profundidade de 10 centímetros tem um valor de 0,664, certo? O que significa isso aqui? Bom, pelo gráfico da PDP, aqui eu tenho 100%, eu teria 1, concorda? Mas qual seria esse valor na profundidade de 10 para o campo 1010? Porque a gente viu anteriormente que o tamanho de campo interfere na PDP, né? A gente viu várias curvas e essas várias curvas eram curvas para diferentes tamanhos de campos. Então, maior tamanho de campo, maior espalhamento, a curva ela tinha uma maior intensidade, não é? Então, sem usar todos os parâmetros, a equação do MU a gente teria. Então a gente teria 100 dividido por 0,664, a gente teria 150,6.
Vamos arredondar para 151, certo? O que a gente teria, grosso modo, então? Que para a gente entregar uma dose de 100 centigraus na profundidade de 10 centímetros no fantoma de água, nós teríamos que colocar 151 mU. Isso se a técnica utilizada fosse a técnica SSD, ok? Das tabelas de PDP, através de uma transformação, a gente também pode gerar a tabela de TMR, que é Tissue Maximum Rate. Essa tabela, Tissue Maximum Rate, ela é usada para fazer cálculo de unidade de monitor para a técnica isocêntrica. Então a gente costuma dizer que a técnica SSD é uma técnica que a gente utiliza mais para dosimetria, e antigamente ela era usada, muito antigamente, mas que a técnica de tratamento hoje dos pacientes é a técnica isocêntrica, ou seja, existe um centro de uma lesão, que pode ser de uma lesão, ou pode ser um lugar de escolha do médico ou do físico para o tratamento. Ele escolhe o ISO. E o gantry vai girar em volta desse ISO. Então a distância entre o gantry e o ISO vai ser 100 centímetros. Ao passo que, se fosse uma técnica SSD, a distância teria que ser distância foco-pele. Então a distância do gantry, lá da fonte do gantry, para a pele seria 100 centímetros. Ok? Então, um é a distância foco-pele, 100 centímetros, outro é a distância fonte-lesão, centro da lesão ou o ISO escolhido, que é 100 centímetros. Ok? Na prática, quando você utiliza a técnica SSD, a cada angulação você tem que reposicionar o paciente, porque aqui na angulação a zero você vai ter 100 centímetros, mas se você mover o gantry para 90 centímetros, para 90 graus, será que vai ter 100 centímetros a distância foco-pele? Muito possivelmente não. Entra, reposiciona o paciente, vai, entrega a dose. Então, no tratamento, a gente teria 4 posicionamentos. Ao passo que na técnica isocêntrica, existe um centro, o gantry gira em volta desse centro, e a distância entre a fonte e esse ISO é sempre 100 centímetros. Ou seja, se o gantry girar em volta desse ISO, vai ter sempre 100 centímetros. Então só é necessário realizar um posicionamento ao invés de 4. Então por isso que a técnica isocêntrica ela pode parecer mais simples, mas ela é menos suscetível a erros. E quanto menos fatores de erros a gente tiver na radioterapia, melhor. Bom, agora a gente vai mudar a energia. A gente tem energia agora de 15 MV. Você pode ver que a gente tem a mesma coisa do que para a energia de 6. 33, 44, 66, 88, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40 por 40. A mesma coisa, tá? Quanto menor a abertura de campo, menor o espalhamento, menor a intensidade da curva. Quanto maior a abertura de campo, maior a intensidade do espalhamento, mais proeminente é a curva. Existe uma outra particularidade: para a energia de 15, a dose de entrada é bem menor do que para a energia de 6, certo? Essa profundidade de máximo ela tem um valor maior, tá? Ela não é 1,5, ela é um pouco maior, ela vai para 3,8, 3, 3,5. Isso depende do acelerador em questão.
mas o que é conhecido pela gente é algo entre 3,5 e 3,8. Tá certo? Então são essas informações que a gente pode tirar. Então, se você fosse comparar as duas curvas, né, você já vê de cara que a curva de 6 ela tem uma dose de entrada maior, ao passo que a curva de 15 ela tem uma dose de entrada menor, né? Você pode ver que a curva de 6 ela é mais encostada aqui ela é mais próxima, né? Essa profundidade de máximo do zero, claro, porque aqui a gente tem que a profundidade de máximo é 1,5, ao passo que aqui, ó, a curva ela já está mais tendendo para o valor 5, porque deve ser um 3,8, alguma coisa assim. Eu já falei sobre essa questão da problemática da dose na pele, né? Às vezes na radioterapia a gente encara certos tipos de lesões que são coladas na pele, e aí é um problema entregar a dose nessas regiões. O que a gente faz para compensar esse problema dos fótons aqui nessa dose de entrada é geralmente colocar um bolos, né? Uma espessura a mais de material equivalente à pele. Aí a situação pode mudar. Teste 4. Conforme visto no gráfico, a dose de entrada para fótons é muito baixa, de 48% a 70%, sendo assim como se poderia obter a dose de 90% a 100% na pele. Bom, é simples. Existe um material chamado bolos. A gente tem um bolos de 0,5 ou de 1 centímetro. Então a gente poderia colocar um bolos, que é uma pele adicional. A gente eliminaria essa questão e é como se a gente deslocasse um pouco a curva, né? É como se a gente trouxesse a curva mais para a esquerda, né? E aí a gente traria esse ponto de máximo para esse zero, para essa profundidade zero, né? Se a gente colocasse um bolo de 1,5, na pele já chegaria a 100%, mas geralmente não é isso que é feito. Geralmente é usado o bolo de 0,5 a 1 centímetro nessas condições. Bom, se a gente colocasse um bolos de 1 centímetro, então a gente eliminaria essa parte aqui, certo? Do 0 até o 0,9. A gente teria a partir daqui a curva de percentual de dose profunda. Você vê que com um bolos de 1 centímetro, ali a superfície já chegaria a 98,3 para o campo 3x3 e 99,8 para o campo 40x40. Então a gente teria quase que dose de máximo se você usasse esse bolos de 1 centímetro. E é o que é feito nos serviços de radioterapia quando você necessita tratar tumores superficiais ou, por exemplo, tumores de cabeça e pescoço que estão muito colados na pele. Bom, em termos de energia, a gente sabe que quanto mais energia, né, maior a capacidade de penetração, certo? Isso funciona também o gráfico da PTP, ela mostra exatamente isso. E eu peguei como exemplo a profundidade de 15 centímetros. Quando você analisa a profundidade de 15 centímetros para a curva de 15 MV, a gente verifica que esse 15 centímetros ele tem um valor ali entre 55% e 60%. Acho que não é algo 58%. Vamos dar um chute aqui de 58%. Bom, ao passo que para a energia de 6, quando você analisa a mesma profundidade de 15 centímetros, você vê que
lá a 15 centímetros de profundidade, você está entregando algo entre 40% e 45%. Ou seja, existe uma influência energética, né, no valor para uma determinada profundidade na curva de PDP, certo? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Isso é para dizer para vocês, por exemplo, a escolha de energia para um tratamento. Se for um tratamento de próstata, a próstata geralmente está localizada de 10 a 15 centímetros. Então, qual é a melhor energia a ser utilizada? 6 ou 15? Tá? A gente sabe que 6 mV está entregando ali 40 a 45%, né? E 15 mV, nessa mesma profundidade, está entregando ali 55%, 60%. Então, para esse tratamento, a melhor escolha é 15 mV. Só que as máquinas de 15 mV, elas estão cada vez mais caindo em desuso, porque existe a possibilidade, quanto maior a energia, existe uma maior possibilidade de produção de fotonêutrons, né? A energia de ligação dos núcleos, que são os nêutrons e os prótons, é algo em torno de 8 MeV. Se a gente tem uma energia de 15 MeV, apesar disso ser um espectro, ou seja, nem todas as energias são 15 MeV. O 15 MeV é aquele elétron que vai colidir com o alvo. Quando ele colide com o alvo, ele já perde energia, né? Então a gente tem o chamado espectro de energias, em que existe uma probabilidade pequena da gente ter essa energia de fóton de 15 MeV, mas tem possibilidade. E se tiver esse fóton, se tivermos esses fótons de 9 a 15 MeV, a gente tem a possibilidade de retirada de nêutrons e prótons dos núcleos dos átomos, né? E esses fotonêutrons não são desejáveis ao tratamento radioterápico, eles estão associados à chamada segunda neoplasia maligna. Existe um artigo na Nature que explorou toda essa possibilidade. Então, devido a isso, os aceleradores de 15 MeV são cada vez mais condenados ao esquecimento. E a gente vai ver no módulo de IMRT que a otimização para distribuição de dose eliminou praticamente essa questão da energia. Bom, pessoal, então na próxima aula a gente continua com a questão da alimentação dos dados de PDP no nosso sistema de planejamento.